Lula sanciona o programa Minha Casa Minha Vida com aumento na faixa de renda para até R$8 mil e juros menores. Mais de 43 milhões de pessoas deixaram a linha da pobreza em junho. E você vai ver também. Após facilitar a compra de carro zero, o governo quer lançar programa de descontos para a linha branca. Ciclone extratropical deixa um morto e quase 500 mil pessoas sem luz no Rio Grande do Sul. Envio de caças F-16 à Ucrânia é considerado ameaça nuclear pela Rússia. E ainda, confira trechos da entrevista exclusiva que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, concedeu à Rede TV. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo como sempre. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Aqui a informação não para, não é mesmo? Não para, Kleber. Uma ótima tarde a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira? E olha só, a gente começa falando de habitação. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Lula sancionou hoje o novo programa Minha Casa Minha Vida. E entre as mudanças estão a volta do financiamento da faixa 1, com o valor do imóvel aumentado e juros menores. Recriado pelo presidente Lula em fevereiro, o programa Minha Casa Minha Vida foi aprovado no Congresso Nacional para beneficiar famílias que vivam em áreas urbanas e tenham renda mensal de até R$8 mil e famílias que vivam em zonas rurais com renda anual de até R$96 mil. O programa vai permitir juros menores para rendas mais baixas. Com isso, se a renda familiar é de até R$2 mil, por exemplo, vai ter redução na taxa de juros de 4,25% para 4% nas regiões Norte e Nordeste e de 4,5% para 4,25% no restante do país. Também houve atualização dos valores de renda da faixa 2, com salário de até R$ 4.400 e juros de até 7% ao ano, e para a faixa 3, com rendimentos de até R$8 mil. Outra mudança foi o aumento do valor máximo do subsídio do FGTS, que passou de R$ 47.500 para R$ 55 mil, que pode ser acessado pelas faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida. Aliadas ao maior prazo de empréstimo de até 35 anos, essas mudanças aumentam o valor do imóvel, que pode ser financiado, reduzindo o valor que o comprador tem de dar de entrada. Houve também atualização dos valores dos imóveis da faixa 2 do programa, com acesso a créditos que agora variam de R$ 190 mil a R$ 264 mil, a depender do tamanho da cidade e de aspectos populacionais. Antes, o intervalo era de cerca de R$ 130 mil a R$ 230 mil. E o valor do teto do imóvel para a faixa 3 subiu para R$ 350 mil, além de permitir acesso a financiamentos com as taxas de juros mais baratas do programa de até 7,66%. Mais de 40 milhões de pessoas deixaram a linha da pobreza em junho. A Bahia teve o maior número de famílias beneficiadas. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome informou que 43 milhões e meio de pessoas deixaram a linha de pobreza em junho. Com isso, mais de 18 milhões e meio de famílias passaram a ter rendimentos mensais superiores a R$ 218 por pessoa. A Bahia foi o estado com o maior número de famílias que ultrapassaram a faixa de renda em junho, 2 milhões e 260 mil lares. Em seguida, aparecem São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerais. Em nota, o Ministério destacou que o Bolsa Família, relançado em março e implementado no último mês, é o grande responsável por elevar a renda da população mais vulnerável acima da linha de pobreza. Em março, o governo federal relançou o Bolsa Família com valor mínimo de R$ 600 e adicional de R$ 150 para crianças de até 6 anos. Em junho, concedeu benefícios variáveis de R$ 50 para gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos. O valor mínimo per capita do programa passou então a ser de R$ 142.
De acordo com o Ministério, com a reformulação, o pagamento médio do Bolsa Família chegou ao maior valor da história do programa, R$ 705,40. Olha só, infelizmente a pobreza no Brasil é um fenômeno histórico e que vem crescendo de forma significativa nos últimos anos. Só para a gente ter uma ideia, os dados do IBGE apontam que em 2021, mais de 62 milhões de brasileiros eram considerados pobres. E as causas envolvem fenômenos históricos, políticos e econômicos dessa situação tão complicada, né, Dani? Tão complicada. E essa notícia que a gente acabou de ver, de que mais de 43 milhões de brasileiros saíram da linha de pobreza, é um alento para esse problema que é crônico aqui no país, já que as consequências da pobreza afetam a todos, seja com a fome ou com a violência nas grandes cidades. Por isso, por essa importância, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Olha só, para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o César Bergo, que é economista. Boa tarde, César. Sempre um grande prazer tê-lo aqui, César. Kleber e Dani, é uma satisfação muito grande estar com vocês. Estou à vontade. Satisfação é toda nossa. Agora, 1h08 pelo horário de Brasília. As agências de notícias, César, e o próprio governo têm apontado o programa Bolsa Família como o principal responsável por tirar todas essas pessoas da linha da pobreza. Esse é mesmo o único motivo? Não, necessariamente o Bolsa Família talvez seja um grande colaborador para que isso aconteça. Mas outros programas também, em nível estadual, municipal, têm contribuído para que haja essa melhora na transferência de renda, né, que é um programa de transferência de renda. Lembrando que desde 2001 o Brasil implantou lá atrás o Bolsa Escola, que depois se transformou em Bolsa Família. Recentemente era Auxílio Brasil, agora voltou a ser Bolsa Família. Não tenha dúvida que também o auxílio emergencial durante a pandemia contribuiu para esses números. Então, somando tudo isso, não tenha dúvida que essas famílias, cerca de 21 milhões de famílias que são atendidas pelo Bolsa Família, contribuiu decisivamente para que elas rompessem essa linha da pobreza e que no Brasil a desigualdade é muito grande, Dani. E César, esses programas sociais são a solução ou um mero paliativo? Já que se a família parar de receber do governo, por exemplo, ela tem grandes chances de voltar a ficar na condição de extrema pobreza. Olha, Kleber, nós vivemos num país continental, com cerca de mais de 200 milhões de pessoas. Quando você fala 21 milhões de famílias, você está falando, em poucos países no mundo tem isso de habitantes, né? Então, as políticas públicas do Brasil exigem muito esforço do governo, muito investimento. E o importante desses programas não é o fato de dar dinheiro, porque o assistencialismo, você dar dinheiro, é complicado. Você tem que ensinar a pescar. Então, concomitantemente, existe uma contrapartida das famílias com relação à educação, saúde. Isso é importantíssimo. E também o governo acaba formando um cadastro único de informações dessas pessoas que pode mapear e melhorar a desigualdade. Agora, não tenha dúvida que isso sozinho não vai ajudar. Uma grande questão que está sendo discutida agora e que pode contribuir muito é a reforma tributária, que não tenha dúvida que vai poder fazer a melhor distribuição dos recursos do governo. César, como a gente disse, duas das principais consequências são a violência e a fome. E sobre isso, inclusive, a ONU divulgou um relatório que diz que de cada 3 brasileiros, 1 está em situação de insegurança alimentar. Com isso, a gente pode dizer que, apesar de sair da linha da pobreza, a qualidade de vida continua ruim? Dani, você tem uma frase bonita que fala assim, investir em escola é fechar cadeias, né? Então, a educação é muito importante nisso aí para reduzir esses índices de terrorismo, insegurança que a gente vive na sociedade. Então, investir na educação, você realmente vai melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E não tenha dúvida que não adianta você ficar dando dinheiro. Você tem que ensinar a pescar, como eu já falei. Então, ensinar uma especialização, né, às pessoas para que elas possam se colocar no mercado de trabalho. E aí a tendência no médio e longo prazo é melhorar. Você não resolve um problema de desigualdade igual ao do Brasil de uma hora para outra. Você tem favelas ainda, você tem situações degradantes em que envolve moradores de rua. Ou seja, são vários fatores que têm que ser trabalhados de maneira responsável. Eu acredito que no médio e longo prazo esses programas e outros
poderão contribuir também. O Bolsa Família, inclusive, ele engloba outros programas, como por exemplo, o Auxílio Gás, né? Não tenha dúvida que isso, a tendência é melhorar a alimentação, melhorar a qualidade de vida, a saúde, e assim esses investimentos acabam sendo eficientes. É importante evitar a fraude também. Existe muita fraude, pessoas que não deveriam receber estão recebendo. Tudo isso o governo tem que melhorar bastante o controle. Tá certo, nós acabamos de conversar com César Pego, que é economista. Muito obrigada pela sua participação. É uma grande satisfação, estou sempre à disposição. Espero que melhore cada vez mais, tá bom? Um grande abraço. Grande abraço. E olha só, o presidente Lula sugeriu uma reedição de um antigo programa de incentivo à compra de produtos da linha branca. Em 2009, um programa reduziu o imposto sobre os produtos industrializados e sobre itens dessa categoria. Durante um evento no Palácio do Planalto, o presidente pediu ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, que estude a possibilidade de uma nova edição de um antigo programa de estímulo à compra de eletrodomésticos, como geladeira, fogão, máquina de lavar, entre outros. Em 2009, o presidente Lula lançou um programa que reduziu o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, sobre 4 itens dessa categoria: geladeiras, fogões, máquinas de lavar roupas e tanquinhos. Os produtos da linha branca normalmente possuem um alto valor agregado por conta das tecnologias e matérias-primas envolvidas em sua produção, além de terem longa vida útil. E, na época, o Ministério da Fazenda concedeu as reduções e até zerou o IPI de alguns produtos durante um período de 3 meses. Até falei para o órgão que tal a gente fazer uma aberturazinha para a linha branca outra vez, facilitar a compra de geladeira, de televisão, de máquina de lavar roupa. As pessoas, de quando em quando, precisam trocar os seus utensílios domésticos. Quando a geladeira velha está batendo e está gastando muita energia, você tem que trocar. E se está caro, vamos baratear, vamos tentar encontrar um jeito. O presidente lembrou que o povo tem de consumir de forma responsável. Ele acrescentou que ninguém pode gastar o que não tem e ficar endividado. E veja a seguir, envio de caças F-16 à Ucrânia é considerado ameaça nuclear pela Rússia. E ainda, confira trechos da entrevista exclusiva que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, concedeu à RIT TV. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 1h17 pelo horário de Brasília. Voltamos com um destaque internacional. Olha só, a Rússia afirmou que o envio de caças F-16 à Ucrânia será considerado uma ameaça nuclear. O anúncio foi feito pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Isso porque esse tipo de aeronave é capaz de transportar bombas atômicas. A Rússia não pode ignorar a capacidade destas aeronaves. Os Estados Unidos e os satélites da OTAN criam riscos de um confronto armado direto com a Rússia e pode ter consequências catastróficas, disse o diplomata russo antes de informar que fez advertências aos Estados Unidos, à França e ao Reino Unido. Em maio, após meses de resistência, os Estados Unidos autorizaram que países europeus enviem o F-16 à Ucrânia. Como a aeronave é de fabricação norte-americana, ela só pode ser repassada com a autorização do país. Além do aval, Washington também autorizou que pilotos ucranianos sejam treinados nos Estados Unidos e nos países da Europa que usam esse tipo de aeronave para operá-la. A Ucrânia anunciou a criação de uma coalizão de 11 países para treinar seus pilotos nos caças F-16. O calendário de entrega dos aviões de fabricação americana e a quantidade exata de caças que vão ser enviados ainda não foram anunciados. E o ciclone extratropical continua causando estragos no sul do país. De acordo com o último balanço oficial, uma pessoa morreu e quase 800 mil ficaram sem luz no Rio Grande do Sul.
Ao todo, 47 municípios já contabilizam os prejuízos, né, Kleber? Infelizmente, Dani. E olha só, o estado de Santa Catarina também foi afetado, tem sido afetado. E nós vamos conversar agora com a repórter Michele Veiga, que está lá em Criciúma e está vendo de perto esses problemas. Infelizmente, as previsões, né, Dani, que a gente tem feito nos últimos dias, antes da passagem do ciclone, agora se confirmaram e ele veio com força total. Vamos ver, Dani? Bom, gente, o que estava previsto está acontecendo aqui em Santa Catarina. A chuva cessou, a temperatura caiu bastante e o vento chegou com força desde ontem à noite. A madrugada foi de expectativa com relação a toda essa rajada de vento prevista aqui para o estado. Ela não chegou à quilometragem ainda que estavam nos modelos, de mais ou menos 100 km por hora, pelo menos nas áreas mais urbanas, mais onde o pessoal tem as suas edificações. Mas nas áreas mais descampadas, mais altas, sim, ela atingiu uma quilometragem muito alta, como na Serra do Rio do Rastro, que de acordo com o novo boletim da Defesa Civil do Estado, a quilometragem do vento chegou a 146 quilômetros por hora, ocasionando alguns pequenos deslizamentos de terra na localidade, mas nada que interditasse as vias, como também, por exemplo, as imagens que estão rodando aí na internet do vento de ontem em Chapecó. A cidade do Oeste teve inclusive uma placa arrancada que quase pegou carros e um motociclista em uma das suas estradas. Ninguém ficou ferido, mas a imagem é impressionante. O vento, como vocês estão vendo, tem horas que sopra bem forte, mas nada da quilometragem que estava prevista, pelo menos aqui para a região sul. A cidade de Praia Grande, que foi atingida fortemente pelo outro ciclone do mês passado, hoje também, de acordo com as imagens que vocês estão vendo agora, também teve rajada de vento muito forte, mas sem danos previstos. O que a Defesa Civil está informando até agora, no primeiro balanço da manhã, é que sim, há estragos relacionados a mais com vegetações, que acabam caindo árvores, pedaços delas na rede elétrica, e algumas cidades têm aí as suas redes danificadas. Do mais, o vento está amenizando, indo para a área do litoral, indo para o alto mar, e aí sim a ressaca vai chegar a Santa Catarina, o que preocupa também a Defesa Civil, ondas de até 3 metros na região da capital Florianópolis. Então, portanto, a gente vai aqui tentando controlar um pouco as ações no meio desse vento um pouco mais forte. A temperatura está caindo, a sensação térmica já está chegando na casa dos 14 graus. A previsão amanhã é de geada nas cidades mais altas, principalmente na Serra Catarinense, e a gente vai acompanhando tudo por aqui. O Aeroporto Internacional de Florianópolis, que ontem estava interditado, hoje pela manhã já foi liberado para pousos e decolagens depois da derrapagem na pista ontem de um avião da Latam. Ficou por 24 horas fechado, agora já está tudo certinho. Gente, a gente vai mantendo vocês informados aqui. O ciclone está indo para o alto mar, esperamos que não cause muitos estragos aí pela região sudeste. Por aqui o Rio Grande do Sul foi bem atingido, mas Santa Catarina está passando com estragos, mas não tantos quanto eram previstos. Voltamos aí para São Paulo, aqui de Santa Catarina, para a Hit TV, repórter Michele Veiga. Cuidado por aí, gente. E olha só, esse alerta da Michele de cuidado é importante, né? Você até tem informações, né, Dani, para previsão? A gente acha que é distante, mas não é não. Inclusive, a Defesa Civil emitiu um alerta de que aqui na cidade de São Paulo os ventos podem passar de 90 km por hora, não é, Kleber? Precisa de atenção, né? Muita atenção. E olha só, a gente muda de assunto agora para falar que não é todo dia, né, Dani, que a gente tem a oportunidade de conversar com o prefeito da maior cidade do país, até porque ele tem uma agenda cheia, né? Com certeza, cheia de compromissos. Mas o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, concedeu ontem uma entrevista exclusiva aqui para a Hit. Ele conversou com o jornalista Alexandre Jaqueto. Verdade, Dani. E entre tantos assuntos importantes que eles falaram, eles conversaram, nós destacamos aí um trecho em especial para mostrar para você agora. É sobre a reforma tributária, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Vamos então ver o que o prefeito disse, Dani? Vamos. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que a reforma tributária precisa de alguns ajustes, não está perfeita e no Senado deve passar por modificações. Quais seriam as suas sugestões para o município de São Paulo?
Olha, Alexandre, a Frente Nacional de Prefeitos, a qual a cidade de São Paulo integra, nós tivemos em Brasília, né, conversei com o deputado Davi Soares, vários deputados, colocando a preocupação. Primeiro, eu queria deixar muito claro aqui para as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Nós somos a favor da reforma tributária. O que a gente tem divergência é de alguns itens que colocaram na reforma tributária que ferem, inclusive, a Constituição. Por exemplo, o Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? A Constituição nos garantiu de que, no nosso país, Brasil, as pessoas ficam comparando com outros países, mas nós estamos no Brasil, né? Aqui é Brasil. Nós temos os 3 entes federados: federal, estadual e municipal. As prefeituras, os municípios, é um ente federado. E, do jeito que ficou a reforma tributária, ela desconsidera essa questão constitucional, porque tira dos municípios a sua autonomia, a sua independência e, mais do que isso, né? Essa é a questão do Pacto Federativo. Tira recurso dos municípios. E é nos municípios, nós estamos aqui na Praça da República, uma praça linda, é as prefeituras que cuidam das praças. Aquelas pessoas varrendo e limpando aqui, é a prefeitura que paga. O ônibus está vindo aqui, é a prefeitura que subsidia. Todo o sistema de iluminação é prefeitura. A parte da educação, da saúde, habitação, tem ficado quase que tudo com os municípios. Então, é preocupante tirar recurso do município, porque vai faltar recurso para a prestação de serviço para as pessoas lá na ponta. Qual seria o prejuízo para a cidade de São Paulo? Nós teremos um prejuízo de 15 bilhões de reais. Né? Ao final da transição, prejuízo de 15 bilhões de reais. É bastante preocupante. Nessa primeira etapa que foi votado, a gente conseguiu ter alguns avanços, para fazer aqui um reconhecimento, inclusive, de um diálogo que nós tivemos com o presidente Arthur Lira, com o deputado Baleia, com o deputado Aguinaldo, que é o relator. Algumas questões a gente avançou, por exemplo, na criação do Conselho Federativo, de ter vagas para prefeito considerando a população. Porque você imagina, a cidade de São Paulo é um país, 12 milhões de habitantes, né? Nós estamos aqui com um programa que vai ser transmitido, inclusive, para Portugal. Sim. O país Portugal tem 10 milhões, a cidade de São Paulo tem 12 milhões, é maior do que vários países. Então, eu tenho colocado essas questões de que é importante observar a questão das cidades com muita população, e a cidade com 12 milhões seria o mesmo voto de uma cidade com 1.000 habitantes, 500 habitantes, 2.000 habitantes. Você acredita? Tem cidade que tem isso de habitante. Verdade. Que é menor do que a condomínios que a gente tem aqui. Esse prédio aqui tem gente numa quantidade maior do que muitos municípios. Enfim, é outro tema. Mas não era correto e justo que a gente tivesse o mesmo peso. Então vai ter uma participação dentro dos 27 integrantes dos municípios, 13 serão por população. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.